Olá! Quer conhecer a política e o dia a dia da Câmara de perto? Então seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso Política em Pauta, que hoje fala de um assunto muito próximo aqui da Câmara, de comissões. Aqui na Câmara de Botucatu nós temos 7 comissões permanentes, ou seja, que estão sempre trabalhando. Mas a gente tem também as comissões temporárias de assunto relevante, ou seja, que tem prazo para começar e terminar e se debruçam sobre temas mais específicos. Hoje a gente fala de uma dessas comissões que acabou de encerrar os seus trabalhos, a Comissão de Perturbação de Sossego. Quem está aqui com a gente para falar sobre essa comissão é o vereador Silvio, a vereadora Alessandra Lucchesi e o vereador Lelo Pagani, que fizeram parte dessa comissão e vão conversar com a gente sobre esses meses de trabalho. Foram meses realmente. E agora eu quero saber o que motivou o surgimento dessa comissão, uma comissão que é temporária e de um assunto que mexe com muita gente. Olá, Carol, cordiais saudações, muito bom estar junto dos meus colegas. Uma comissão que deu bastante trabalho, mas com certeza um trabalho glorioso, né? A grande motivação minha, acredito dos meus amigos também, foi dar respaldo, dar voz, dar coro para as reclamações e pedidos das pessoas, né? Então, a gente percebeu que é um tema sensível e que está na primeira prateleira de todas as pessoas. Então, a ideia principal foi essa e eu acho que nesses quase 24 meses de trabalho nós conseguimos alguns resultados que a gente vai falar hoje para as pessoas que nos acompanham. Com certeza. E foram, então, como você falou, quase 2 anos de trabalho, praticamente uma comissão permanente já por muito tempo. E eu queria saber como que foi esse trabalho de vocês. Envolveu outras pessoas? Vocês trabalharam sozinhos? Fizeram reuniões? Chegaram pessoas tanto da área de segurança, quanto essas pessoas afetadas também foram ouvidas? Como foi esse trabalho? É até importante, né, a gente deixar claro que a gente fala assim, são comissões temporárias. O fato de ser temporário não quer dizer que o assunto não exista mais. E nem as preocupações com a sociedade, as reclamações, elas são temas constantes, né? Ela foi construída, essa comissão, para que a gente desse uma profundidade, mais tempo de atenção e construíssemos algumas coisas, né, junto a essa comissão. Então, ela já aconteceu no mandato passado, por exemplo, ela retornou para esse mandato, provavelmente venha a acontecer novamente, ainda nesse próprio mandato, se assim for necessário, que as pessoas entendam que elas não são terminadas porque o assunto foi totalmente resolvido, porque são assuntos dinâmicos que um dia você resolve o problema de uma situação, mas ele acontece em uma outra região. Então, acho que isso é uma coisa muito clara e por isso que a gente está aqui de novo. Mesmo não existindo mais a comissão formal, documental dentro da Câmara, nós vereadores, principalmente nós que acabamos nos destacando por estarmos nessa comissão, as pessoas estão nos demandando muito mais do que talvez outros vereadores, mas todos os 11 vereadores hoje representam esse assunto. Acho que isso é muito importante da gente estar dando esse destaque. E foi muito rica em nível de participação de pessoas que puderam contribuir. Então, tivemos técnicos nos explicando o que são decibéis, por exemplo, né? Tivemos também muitas consultas em legislações de vizinhos, né? De cidades, de municípios que estavam construindo leis específicas, inclusive a própria população de Botucatu foi muito presente nessa comissão. Através da consulta pública, que provavelmente você vai estar citando um pouco para frente, como também em reuniões aqui, presenciais com esse grupo, e a gente foi sentindo, vivenciando e sofrendo com cada situação que foi chegando e continua chegando, e nós continuamos dando encaminhamento. E também ao Executivo, que é grande responsabilidade de estar, né, assinando aí toda a decisão oficial sobre todas as perturbações de sossego da nossa cidade. E eles foram muito parceiros também, como caminhar, né, entender, porque às vezes a perturbação de sossego de né, nem sempre é daquele que está fazendo a ação um problema. Né? Ele vê aquilo como uma festa familiar, por exemplo, e outro está achando que é um problema para a casa dele. Um está com o cachorro latindo dentro de casa, que para ele é normal, porque o cachorro deve latir, que é assim que ele cria
aquele PET e o do lado fazendo com perturbação de sossego. Então, esse equilíbrio dentro dessa comissão, eu acho que foi o nosso grande desafio principal. E é importante dizer também que é até um pouco frustrante para a gente, porque a Câmara Municipal, ela não tem, não é a Câmara, não são os vereadores que podem fazer essa legislação. Então a gente fez todo esse levantamento e quem faz essa legislação é o Executivo. Mas nós fizemos todo o levantamento aqui para o Executivo, esse ouvir, né, virtualmente que a gente fez aqui, né, através do site da Câmara, que a vereadora Alessandra citou, foi a primeira vez que a gente faz uma consulta pública dessa forma. Então, abriu caminhos para outras consultas públicas que vão acontecer com certeza aqui na Câmara Municipal. Aproximadamente 400 e quase 500 pessoas deixaram ali, digitaram textos e mais textos, né? Isso resultou num legado importante, que foi praticamente o resultado final do trabalho da nossa comissão, né? Isso tudo foi encaminhado para a Prefeitura, né? E que lá, numa conversa nossa com o prefeito, com o secretário de Segurança, foi formada uma comissão, né? Essa comissão hoje que está direcionando, então, os trabalhos. Então, para quem está nos ouvindo e vendo, deixar claro que essa comissão terminou o trabalho aqui, mas os trabalhos continuam no Executivo, né? Porque esse é um assunto que vem de vários mandatos e não vai terminar nesse mandato, né? Porque é o ser humano. O ser humano, o que é normal para ele não é normal para o outro. Então você realmente, como disse a vereadora, você tem que balancear isso, né? E essa coisa justa não é fácil. Acho que é só importante, né, a gente deixar claro para as pessoas, a sua pergunta ela é bem interessante. Nós ouvimos pessoas aqui, pessoas que moram próximos de repúblicas, fizemos reuniões com grupos de pessoas, aquelas pessoas que mais nos demandavam pedidos, todas as forças de segurança, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil. Estivemos até em uma ou outra ocasião conversando com diretores da faculdade, né, tratando do assunto de repúblicas. Então, eu tenho certeza que foi um trabalho construído a várias mãos, né? Eu acho que esse também a gente não pode deixar de dar um destaque e um agradecimento para essas pessoas todas, pessoas civis, representando entidades e que nos ajudaram bastante. Sim. E vocês levantaram vários pontos do trabalho da comissão nas falas de vocês. Eu vou tentar falar um pouquinho de cada um deles. Começando então, como o vereador Lelo falou, da consulta pública. Então, essa participação mais direta do cidadão, não necessariamente por meio de uma entidade ou por meio do Poder Executivo. Então, como que foi essa experiência de ouvir a população por meio da consulta pública, a primeira aqui que a gente teve na Câmara, inclusive, e também na audiência pública, que muita gente se manifestou, a TV Câmara estava presente fazendo a cobertura, muita gente no microfone contando casos particulares. Então, como foi, primeiro, esse contato com a população que sofre ou que quer participar também da discussão desse assunto? Esse contato foi um contato muito rico, nós ficamos muito felizes, porque foi uma surpresa positiva. Como era a primeira, a gente não sabia como é que ia ser a reação da população. E a reação foi muito positiva. Ela realmente participou, não escreveu 2, 3 linhas, não. Escreveu textos, escreveram textos muito bons, com muita lógica, muita coerência, passando a emoção que eles vivem no dia a dia, a angústia que eles vivem no dia a dia com a perturbação do sossego. Todos nós aqui já vivemos em algum dia um som alto, às vezes o som que você não gosta, alto, né? Nós tivemos reclamação até de galo que canta de madrugada, né? Então, parece que é uma bobeira, mas não é, né? Só quem já teve um galo ao lado da sua casa cantando das 3 horas da manhã até as 8 horas, sei lá, o dia todo praticamente, sabe o que é um galo cantar. Incomoda. Né? O que é importante, né, falar para vocês que estão nos ouvindo é como nasceu a ideia, né, da consulta pública. Que nós tivemos a grata alegria de estar presente numa dessas reuniões, né, que a gente estava trazendo. Nós estávamos com o secretário da Segurança, o Dr. Marcelo Emílio, estava o Destro também, o comandante, e nós estávamos discutindo como é que nós poderíamos
construir um tipo de um protocolo de encaminhamentos. E como que nós poderíamos também mensurar o que seria prioridade para atingir. Que o vereador Silvio sempre fala, né, que o ótimo é inimigo do bom, isso? Não errei? É isso aí. O ótimo é inimigo do bom, e a gente falava, viu, nós queremos pelo menos o bom. Vamos ver se a gente consegue. Não vou conseguir resolver a questão do galo, mas vamos resolver do carro de som, vamos resolver da República, onde a gente pode tatear. E daí nós não tínhamos muito claro, porque as reclamações elas são, né, constantes e a gente não vai tabulando. E a gente queria tabular, né? Daí o próprio Marcelo sugeriu, falou, por que vocês não abrem algum canal oficial aqui na Câmara para que a gente possa ir tabulando, até por setor. Eu tenho mais problemas de reclamação de, sei lá, carro de som, em que setor? Eu tenho mais problema de reclamação de animais, em qual setor? Eu tenho mais problemas de república, em qual setor? Né? Exemplos assim, para que nós, do Executivo, também tenhamos um entendimento onde que a gente tem que agir com mais, né? Fica mais fácil construir uma política pública. E daí foi o nosso desafio. Então vamos abrir um canal novo, que não poderia ser o WhatsApp de vocês, senão ia matar todos vocês aqui da Câmara. E abrimos daí um documento oficial que se chamou a consulta pública. Aí quero agradecer inclusive aos técnicos e todas as pessoas aqui dessa casa que nos acolheram, que a gente acabou sendo um pouco chato, né, Silvio? Porque daí perturbamos o sossego de todos os funcionários da casa, até chegar realmente num modelo oficial que ficou aí como um legado dessa comissão, que acho que a gente deixou aí para todos os outros temas que se forem necessários e recorrentes, como no caso da perturbação de sossego. E como todas essas conversas, todo esse processo de ouvir a população, ouvir quem trabalha diretamente com esse assunto, refletiu nesse estudo que vocês fizeram da legislação? O que vocês encontraram quando fizeram esse levantamento, fizeram esse estudo, e o que, de alguma forma, vocês entenderam, olha, a gente pode caminhar por esse lado, podemos observar mais esse outro ponto, como que foi esse processo? É importante a gente sempre lembrar, destacar que nós temos uma lei, o Lelo ele já trouxe, que é uma lei do Executivo, e é uma lei de 2000, né? Então, nós estamos em 2023, nesse mundo globalizado e intenso, onde as necessidades, as demandas, elas mudam muito rapidamente. Então, evidentemente, essa lei de 2000, ela não é uma lei mais contemporânea. E quando a gente concatenou tudo isso que a Alessandra falou na consulta pública, num relatório estatístico, com região e quantidades, com certeza a gente viu oportunidades de entrar em alguns pontos específicos da lei, né? Então, a gente fala do legado, essa palavra é bacana e é verdadeira, né? O legado que a comissão deixou para a cidade de Botucatu através de uma ferramenta para ouvir a opinião das pessoas, que é a consulta, né? Isso é muito bacana. E um outro legado que a gente deixou também é a possibilidade do assunto voltar a ser discutido. Foi um pedido nosso, hoje existe uma comissão, certamente o secretário municipal de segurança, o Dr. Marcelo Emílio, ele vai explicar mais, então o assunto não morreu, ele continua na forma de uma atualização à luz do momento que nós vivemos. Criou um corpo, né? Criou um corpo de responsáveis. Hoje, se você fala assim, quem é o grande responsável, que de primeiro você encaminhava as reclamações e perturbações, então vamos citar os exemplos aqui. Então, era sobre animais que estavam fazendo algum problema, né? Dando problema de perturbação. Ele ia para onde? Para a secretaria responsável que cuidava de animais. Se era sobre veículos que estavam com escapamento solto de moto, por exemplo, ia para outro setor que era de mobilidade. Então, eles acabavam ficando com a palavra, com o assunto específico, que era perturbação de sossego, um pouco diluído dentro da prefeitura. Porque um recebia uma parte de reclamação, o outro recebia outra parte. E quando nós montamos isso e percebemos que o problema não era só animais, ou só carro de som, ou só moto com escapamento, né? A gente foi mostrando que existia um corpo muito grande de variáveis e itens diferentes que compunham um único assunto, que era a perturbação de sossego. E essa comissão, ela foi nomeada pelo prefeito,
Então, hoje existe uma portaria de denominação de quem são as pessoas que, quando aparece a palavrinha perturbação de sossego, é encaminhado para lá. E eles fazem análise do problema e verificam. Então, por exemplo, houve reclamação, a gente aqui na Câmara tem tomado alguns cuidados também, porque nós temos a lei agora de proteção de dados. A gente não pode também chegar e falar, olha, na igreja X está tendo um problema de perturbação de sossego. Eu não posso jamais citar qual é o templo que está tendo problema de perturbação de sossego. Mas esse conselho, esse comitê, ele pode receber especificamente qual é, outro exemplo, viu gente? Qual é o templo, qual é a igreja que está tendo perturbação de sossego e eles vão agir com a forma toda de sigilo. Então, e nós estamos protocolarmente fazendo isso de uma forma correta agora. Então, eu acho que é outra situação que nós três aqui conseguimos pensar um pouquinho de uma forma formalizada que também dê oportunidade para o Executivo agir. Vocês entraram nessa parte do legado que a comissão deixou, os resultados. Então, eu queria perguntar se tem algum outro resultado que vocês gostariam de compartilhar ou se realmente um dos principais que vocês conseguiram atingir com a comissão foi tirar esse tema da perturbação do sossego como uma coisa que as pessoas gostam de reclamar para uma coisa que pode ser feita alguma coisa, vamos trabalhar em cima disso. Então, como que vocês veem esses resultados realmente concretos que vocês chegaram? O tema levantado foi importante porque fez com que muita gente pensasse, inclusive achasse caminhos, né? Recentemente nós tivemos um problema de perturbação de sossego no Rio Bonito e as pessoas vieram nos procurar e o caminho foi fazer boletim de ocorrência. Então, uma coisa que as pessoas sabem disso, né? As pessoas às vezes não querem colocar o seu nome numa perturbação de sossego. E aí, quando foi falado que o caminho seria a pessoa fazer um boletim de ocorrência num grupo, e foi feito vou citar esse exemplo do Rio Bonito, porque foi um exemplo real, né, que aconteceu recentemente. E esse grupo de 16 pessoas, eles fizeram um boletim de ocorrência e conseguiram se acertar dentro do Rio Bonito, né, com um rancheiro que alugava o seu rancho e tudo mais, né, para festas. Então, esse é um caso. Mas por que aconteceu isso? Porque a comissão levantou esse assunto e as pessoas começaram a pensar em caminhos. O doutor Talamonte é um parceiro daqui da Câmara Municipal e ele conseguiu achar meios de, numa maneira muito fácil, rápida, achar uma solução. Então, hoje em dia, a perturbação do sossego ela é tratada de uma maneira diferente, né, porque caminhos foram descobertos para se resolver esses assuntos. E é importante, né, colegas, que a gente fez um relatório conclusivo de tudo isso. Então, legado. Bom, a gente fez uma audiência pública. Essa audiência foi importante, muitas pessoas participaram, trouxeram ideias, trouxeram dores, e a gente, de uma maneira muito empática, nós nos colocamos no lugar dessas pessoas, como foi dito aqui. Quem ainda não sofreu um problema desse pode sofrer, né? Fizemos a consulta pública, que é um resultado não só para esse trabalho da comissão temporária, mas para Botucatu. Fizemos 15 ou 16 requerimentos de maior impacto, reuniões, relatórios conclusivos. Alguns assuntos despertaram nesses responsáveis, né? Lembrando que a lei atual é uma lei ambiental, né? Ela tem o foco muito mais na área ambiental, na Secretaria do Verde. E talvez o grande ponto aí que eu tenho certeza que a gente comunga, aliás, nós comungamos em tudo, né? É a questão da fiscalização. A nossa lei, ela existe. Se ela é boa ou não é tão boa, ela tem pontos muito interessantes. Precisa ser atualizada. Mas um ponto que a gente conversou muito com o prefeito, através até de bate-papos formais ou informais, inclusive requerimentos, é a questão da fiscalização. O prefeito Pardini, como sempre, muito sensível, ele entende e até sabe que vai colocar um reforço de fiscalização através de contratação de mais profissionais, no seu momento certo. Então, acho que tudo isso junto, essa energia positiva, no bom sentido, ouvir, né? E através dessa possibilidade de ouvir, sentir as dores, buscar as melhores práticas, eu tenho certeza que a gente não vai resolver um assunto desse, que ele é gigantesco, mas eu tenho certeza que a gente cumpriu os nossos objetivos, as nossas metas e deixamos um resultado importante.
E para a gente concluir esses resultados que a Comissão Temporária de Perturbação de Sossego está trazendo aqui para a gente ouve também de maneira remota o secretário de Segurança, Marcelo Emílio, que vai trazer alguns outros dados, algumas outras informações, como a comissão deu esse pontapé para o Executivo trabalhar também e ouvir um pouquinho a continuidade desse assunto. Olá a todos, Marcelo Emílio, secretário municipal de Segurança, falando com vocês. Estou aqui para falar sobre um tema relevante na cidade de Botucatu, que é a perturbação de sossego. Recentemente a Câmara Municipal fez um trabalho excelente, colhendo informações através de consulta pública e também depois numa audiência pública, com várias pessoas se manifestando e apresentando dados relevantes para que as forças policiais da cidade tomassem conhecimento e tomassem algumas providências. Na audiência pública ficou estabelecido a necessidade de talvez realizar uma nova legislação a respeito do tema. Contudo, nos estudos até então realizados pelo Poder Executivo, nós aqui pensamos seriamente em fazer uma atualização da legislação já existente. Legislação esta que tem várias penalidades, várias punições e um trabalho realizado em conjunto da Guarda Civil Municipal com a Secretaria Municipal do Verde. Tudo que é realizado na cidade de Botucatu hoje, com a Guarda Municipal, com as forças policiais, contribuem para a manutenção da ordem e a gente tem recebido aí, algumas informações importantes com a redução recente de alguns índices estatísticos, vamos assim chamar, dos casos de perturbação do sossego, principalmente aos finais de semana. Contudo, muitos ainda reclamam e os questionamentos aos vereadores da necessidade de uma nova legislação é um tema aí que a gente tem aqui sim avaliado e é bom atualizar também a todos que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um projeto de lei que fala sobre o mesmo tema. E essa lei será aplicável a todo o Estado de São Paulo. É um tema que já foi aprovado pelos deputados estaduais, foi submetido ao crivo do governador, que já estabeleceu um parecer de veto a esse projeto de lei e essa proposta voltou à Assembleia Legislativa, que colocou isso na ordem do dia para definir se o veto será mantido ou rejeitado pelos deputados e isso se tornar uma lei. A comissão do município, neste momento, aguarda a conclusão desse trabalho realizado na Assembleia Legislativa para daí sim a gente dar continuidade ao trabalho que é realizado aqui na cidade de Botucatu em relação à atualização da lei de perturbação do sossego aqui existente. Em relação a dados estatísticos da Polícia Militar, da Polícia Civil e até mesmo da Guarda Municipal, eu tenho a informar que os números estão controlados, né? Cidade de Botucatu, diferentemente do que acontece em outros municípios, a gente não tem aquelas notícias de pancadões em vias públicas que aí sim aterrorizam muitos moradores. Todas as situações que existem em estabelecimentos comerciais, existe uma pronta resposta, uma orientação aos representantes desses estabelecimentos comerciais. A Guarda Civil Municipal, inclusive, atua numa parceria com outras instituições públicas, inclusive com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público, atuando para que essa situação fique sob controle, sem prejudicar o empresário e sem também prejudicar as pessoas que querem se divertir. A intenção nossa sempre foi e sempre será ter bom senso para que as pessoas se divirtam com responsabilidade. Espero ter contribuído com esse apanhado geral do trabalho realizado pela Secretaria de Segurança Pública e conte conosco. Esse foi o secretário municipal de Segurança, Marcelo Emílio, e agora eu volto para os vereadores para a gente saber quais são os próximos passos que vocês pretendem fazer depois desses quase 2 anos de trabalho. Ainda estão preparados para continuar tratando desse assunto? Olha, a vereadora Alessandra, ela colocou aqui que não é porque o trabalho da comissão, que tem uma preocupação de um tempo, tem uma questão temporal, né? É uma comissão temporária, terminou que a gente não vai continuar olhando os assuntos, claro que vamos. Então, o que a gente precisa continuar fazendo? Continuar recebendo as demandas, os pedidos, tendo essa sensibilidade para com os nossos
botucatuenses, cobrar o andamento, a sequência, a fiscalização e, com tudo isso, a gente continua exercendo o nosso papel de fiscalização e de busca das melhores práticas. Perfeito. Agradeço, né, a oportunidade da TV Câmara estar dando para nós novamente, mostrando e confirmando de que não é um assunto que foi excluído, né, das pautas dessa Casa de Leis, pelo contrário, e deixar bem claro que todos nós, 11 vereadores da 18ª legislatura, estaremos sempre com vocês, ouvindo as demandas e fazendo o porta-voz, né, junto ao Executivo ou aos setores que forem necessários para acolher a sua demanda, tá bem? Contem comigo sempre. Agradecer, né? Agradecer todo o empenho de todos os profissionais que nos ajudaram, nós não faríamos nada sozinhos. Vocês da imprensa nos ajudaram na divulgação, o pessoal técnico, né, o pessoal do TI também, da tecnologia de informação, com essa consulta pública que foi maravilhosa. Realmente eu fico muito feliz. Eu estou há algum tempo já aqui na Câmara, né, que a gente vai deixar realmente um legado bem bacana para a Câmara Municipal, para Botucatu, e que você que está nos ouvindo, nos acompanhando, que continue encaminhando suas dores nesse assunto da perturbação do sossego, que realmente é uma dor que incomoda muito mesmo. Eu fiquei sabendo de alguns casos de pessoas que fazem, inclusive, tratamento médico por causa de problemas ruins, né? Assim, às vezes até com vizinho, né? Então é um problema muito chato, muito grave mesmo. Por favor, continue nos encaminhando. Eu, vereador Alessandro, vereador Silvio, nós estamos aqui à sua disposição. Eu também queria fazer os agradecimentos a toda a equipe, né? Vereador Lelo, vereadora Alessandra, aos funcionários da Secretaria, da área de TI, que sentiram as dores conosco, né? Toda a equipe da TV Câmara, sempre reportando para a comunidade os resultados, aos parceiros da Prefeitura, das Forças de Segurança e principalmente a cidade de Botucatu, as pessoas que confiaram a realização desses trabalhos para a gente, né? Todos nós queremos uma cidade melhor para todos nós morarmos, né? Mas quem tem a obrigação de fazer isso acontecer? Os vereadores? Com certeza. O prefeito? Com certeza. Mas é algo que todos nós precisamos fazer sempre. E é assim que a gente consegue, de fato, morar numa cidade gostosa, legal e que nos dê cada vez mais orgulho. Muito obrigada, vereadores, por terem esse tempinho para vir conversar com a gente, falando de perturbação do sossego e encerrando também, trazendo essas informações sobre a comissão. Obrigada a você também que nos assistiu e se interessou por ficar um pouquinho mais perto da Câmara e da Comissão de Perturbação do Sossego também. A gente se vê na próxima oportunidade. Até mais.